Quem vem lá? É o invasor ou é a polícia? É a polícia. Então pode chegar. Se fosse o bandido, ia comer na bala. Chegue mais perto, meu compadre, minha comadre. Acomode-se aí que o caos de hoje é pesado, mas é bonito de se ver. Antes de eu lhe contar como o Lampião dobrou a espinha dos poderosos, eu quero lhe pedir uma coisa importante. Se você gosta de história de verdade, daquela que o livro da escola não conta direito, se inscreva agora mesmo no canal Lampião, o dono do sertão. E tem mais. Eu quero saber o que você pensa. Depois de ouvir essa prosa, vá lá nos comentários e me diga. Na sua opinião, Lampião foi herói ou vilão nessa terra sem lei? Escreve lá, que eu quero ler sua opinião. Agora vamos para a estrada. Era dia 24 de novembro de 1926. O sol já ia caindo, pintando o céu de laranja e roxo. Aquela hora que o sertanejo chama de lusco-fusco. Debaixo de umas árvores frondosas na beira da estrada, um grupo de homens jogava baralho. Mas não eram vaqueiros descansando da lida, não, senhor. Eram os cangaceiros do capitão Virgulino Ferreira da Silva. Estavam ali tranquilos, as armas encostadas, rindo e apostando, quando viram lá longe uma nuvem de poeira subindo. "Tem carro vindo aí, capitão", avisou um dos rapazes, apurando a vista. Naquele tempo, ver carro no sertão era quase assombração. O barulho do motor chegou primeiro, tossindo e engasgando nos buracos da estrada. Era uma Fubica, um Ford preto modelo 1924, com a capota de lona toda suja de barro vermelho. Lampião, que não perdia viagem, mandou parar. O motorista, coitado, quando viu aquele monte de homem com chapéu de couro e rifle na mão, quase morreu do coração. Freou a Fubica, que os pneus arrastaram no chão seco. Dentro do carro, vinham dois sujeitos engomados, gente graúda da cidade grande, vindos lá do Recife. E aqui, meu amigo, eu preciso lhe explicar quem eram esses dois, porque isso faz toda a diferença. O primeiro era José Benício Vieira. Ele era caixeiro viajante da Companhia de Cigarros Souza Cruz. Pense numa empresa rica. Naquele tempo, todo mundo fumava, do doutor ao matuto, e a Souza Cruz era quem mandava no fumo do Brasil inteiro. Onde tinha fumaça, tinha dinheiro deles. O segundo passageiro era ainda mais importante. Chamava-se Pedro Paulo Magalhães Dias, mas todo mundo chamava de Mineiro, porque ele era nascido nas Minas Gerais. Esse homem era inspetor da Standard Oil Company of Brazil. E que diabo é isso? Você me pergunta. Pois eu lhe digo, a Standard Oil, que hoje a gente conhece como Esso, era simplesmente a maior empresa de petróleo do mundo. Era coisa de americano, gente que tinha tanto dinheiro que nem conseguia contar. Eles vendiam o querosene que acendia o candeeiro de cada casa desse sertão escuro e a gasolina que movia os poucos carros que existiam. Ou seja, Lampião tinha acabado de pescar, numa rede só, o representante do fumo e o representante do petróleo. Dois rios de dinheiro que passavam pelo sertão, mas nunca molhavam a roça do pobre. Lampião chegou na janela do carro, ajeitou os óculos e olhou para dentro. "Boa tarde, senhores. Tem menino ou mulher aí dentro?" perguntou ele, sério. "Porque se tiver criança, a gente deixa passar. Com inocente eu não mexo." "Não, capitão. Só nós mesmo", respondeu o motorista tremendo. "Pois então desçam. Vamos prosear." Ali mesmo, na beira da estrada, Lampião fez a justiça dele. Estabeleceu o resgate. 5 contos de réis para cada um. Para aquelas empresas, isso era dinheiro de pinga. Benício, o homem do cigarro, era precavido. Tinha o dinheiro ali na hora. Pagou, pegou o troco dele e se mandou. Mas o mineiro, o homem do petróleo, estava sem a quantia completa. Só tinha 1 conto e 800 no bolso. Lampião olhou para o homem, viu que ele estava apavorado e botou a mão no ombro dele. "Não se avexe não, moço. Eu sei que o senhor é trabalhador. Quem tem o dinheiro é o patrão estrangeiro. O senhor fica aqui comigo, comendo da minha comida, dormindo na minha rede, até o dinheiro chegar. Ninguém vai lhe triscar um dedo." O mineiro ficou lá, refém, mas tratado como visita.
Enquanto isso, o motorista da Fubica voou para a cidade vizinha, Vila Bela, para buscar o resto do dinheiro com os amigos importantes. O tempo passou. Os cangaceiros voltaram para o baralho, alguns tiraram um cochilo na poeira da estrada. A confiança de Lampião era tanta que ele nem parecia foragido. De repente, o motorista voltou. Mas voltou com a cara amarrada, como quem traz notícia ruim. "E aí, cadê o dinheiro do resgate?" perguntou Virgulino. O motorista engoliu seco e falou: "Capitão, eu fui falar com o chefe político de Vila Bela, o coronel Cornélio Soares." Quando Lampião ouviu esse nome, Cornélio Soares, o olho dele faiscou. Aquele coronel era um desafeto antigo. Um homem que, anos atrás, tinha sido juiz numa briga de terra da família de Lampião e tinha sido injusto, puxando o saco do lado mais forte e prejudicando o pai de Virgulino. "E o que foi que o coronel mandou?" perguntou Lampião. "Ele mandou isso aqui, capitão." O motorista mostrou um maço de notas minguado. "1 conto e 500 mil réis. E mandou dizer que pede desculpa, mas não conseguiu arrumar o resto. Pediu para o senhor fazer o favor de soltar o moço. Foi aí que a onça bebeu água." Lampião não ficou bravo por causa do dinheiro. Ele ficou bravo por causa da falta de respeito. Um coronel poderoso, dono de vidas e mortes em Vila Bela, mandando esmola e pedindo favor? Virgulino soltou uma gargalhada que fez os passarinhos voarem das árvores. "Cornélio Soares", disse ele com desprezo. "O todo-poderoso Cornélio se humilhando, mandando migalha para mim. Ele acha que eu sou mendigo?" Lampião se levantou cheio de razão. Ele olhou para o motorista e deu a sentença: "Vá voltar agora mesmo. Leve essa porqueira de dinheiro de volta e diga ao coronel Cornélio que ele pode enfiar essa esmola onde ele achar melhor. Eu não quero o resto de ninguém." O motorista arregalou os olhos. "E diga mais", gritou Lampião. "O preço agora subiu. A multa pela sem-vergonhice dele é outra. Não é mais 5 contos. Se ele quiser ver o funcionário da Standard Oil vivo, ele vai ter que mandar 20 contos de réis. E o prisioneiro fica comigo até eu decidir o que faço." "Mas, capitão", tentou o motorista. "Vá", trovejou Lampião, "e diga a ele que quem manda no sertão não é a caneta dele, é a minha coragem." O motorista saiu cantando o pneu de volta para Vila Bela. Lampião virou-se para o prisioneiro, o mineiro, que estava branco que nem cera. "Fique calmo, rapaz. O senhor não tem culpa de ter patrão e amigo muquirana. O senhor está sob a minha proteção. Enquanto eles não pagarem o que devem, o senhor é meu convidado de honra. Aqui no cangaço, a gente pode ser brabo, mas a gente tem palavra, diferente desses doutores de anel no dedo." Em Vila Bela, a notícia caiu como uma bomba. 20 contos de réis. O coronel Cornélio Soares ficou doido. Aquele favorzinho tinha saído caro. E agora, com a honra ferida e o medo de Lampião invadir a cidade, começou um corre-corre desesperado no meio da noite. O coronel bateu na porta do juiz, bateu na porta dos compadres ricos. "Acorda!" gritava ele. "Tira o dinheiro debaixo do colchão. É para salvar a cidade da fúria de Lampião." Juntaram 10 contos. Era o que tinha. Na madrugada, debaixo de chuva, Cornélio chamou seu vaqueiro de confiança, um homem simples chamado Manuel Macário. "Macário", disse o coronel, "pegue esse dinheiro e vá atrás de Lampião. Vá vestido de vaqueiro mesmo, para ninguém desconfiar. Entregue a ele e traga o homem da Standard Oil de volta." O pobre Macário montou no cavalo e saiu na escuridão e na chuva. Ele ia com medo, mas ia com fé, achando que o maior perigo da estrada era o cangaceiro. Mal sabia ele, meu amigo, que o verdadeiro perigo usava farda e distintivo e estava esperando por ele na curva da estrada. Mas isso é prosa pra gente continuar daqui a pouco. Porque o que a polícia fez com esse pobre coitado, nem bicho faz. Pois bem, meu amigo, deixamos o pobre Manuel Macário, vaqueiro de confiança do coronel, cortando a caatinga debaixo de chuva e escuridão. Ele levava no alforje 10 contos de réis, dinheiro suado, catado de porta em porta para salvar a vida do homem da Standard Oil.
Macário ia com o coração na mão, rezando para não topar com alma penada e nem com Lampião. Mas o sertão tem seus mistérios. Às vezes, o diabo não cheira a enxofre, ele cheira a pólvora e usa patente militar. Quando Macário chegou num lugar chamado Saco da Roça, ele deu de cara com a volante. E não era qualquer volante, não. Era a tropa do Cabo Manuel Neto. Guarde esse nome. Manuel Neto era um homem duro, valente sim, mas tinha o coração feito de pedra e ódio. Ele caçava Lampião não por justiça, mas por vingança. "Alto lá!" gritou a soldadesca. Macário puxou o cavalo aliviado. Pensou, graças a Deus é a polícia. Tô salvo. Lê do engano, meu camarada. Macário explicou a missão. Seu cabo, sou gente de paz. Tô levando esse dinheiro a mando do coronel Cornélio para resgatar o moço que Lampião prendeu. É para salvar um inocente. Manuel Neto, quando ouviu falar em dinheiro indo para a mão de cangaceiro, virou bicho. "Dinheiro para bandido!" gritou ele, os olhos injetados. "Você tá elevando mantimento pro inimigo. Você é coiteiro, seu safado." E ali, na lama da estrada, a lei mostrou que não valia nada. Manuel Neto mandou os soldados descerem o braço no vaqueiro. O pobre Macário, homem de trabalho, apanhou de chicote, apanhou de coronha, foi humilhado como se fosse um cachorro sarnento. Tomaram o dinheiro dele, os 10 contos, e quer saber a maior safadeza? Manuel Neto entregou o dinheiro para o chefe dele, o Major Teofanes. Mas quando o major foi devolver o dinheiro ao coronel Cornélio, já que não deixaram pagar o resgate, no pacote só tinha 5 contos. A pergunta que eu faço para você e que o povo do sertão fazia na época é: quem roubou os outros 5? A mágica aconteceu dentro do quartel. Lampião, o bandido, pedia dinheiro e cumpria a palavra. A polícia, a lei, batia em inocente e garfava o dinheiro alheio. É por isso que o povo olhava para Lampião com respeito. Ele podia ser violento, mas não era ladrão de tostão de viúva. Enquanto essa pouca vergonha acontecia na estrada, Lampião seguia seu roteiro. Ele já sabia que a polícia vinha no rastro, então tocou o bando para frente, chegando num lugarzinho chamado Varzinha. Era madrugada quando eles chegaram. O galo nem tinha cantado. Lampião tinha umas contas para acertar ali. A primeira era com um tal de Silvino Liberalino. Esse sujeito tinha sido subdelegado e vivia enchendo a boca na venda para dizer: "Se Lampião aparecer aqui, eu recebo ele na bala. Comigo não tem conversa. Sabe como é, né? Cachorro que late muito, morde pouco." Lampião soube dessa prosa e resolveu testar a valentia do homem. O bando cercou a casa de Silvino. Um cangaceiro bateu forte na porta. "Abre aí!" Lá de dentro, Silvino, tremendo mas querendo manter a pose, gritou: "Quem tá aí? É o Lampião ou é a força?" Virgulino, que era mais esperto que raposa em galinheiro, fez sinal para os cabras ficarem calados e respondeu, engrossando a voz: "É a polícia, cidadão. É a volante. Abra logo." Silvino, o valentão, suspirou aliviado. Abriu a porta com o rifle na mão, peito estufado, sorrindo. "Ah, se fosse Lampião, eu ia mandar bala nele agora mesmo. Podem entrar, companheiros." Quando ele abriu a porta, deu de cara com o chapéu de couro estrelado e os óculos de Lampião brilhando na luz do candeeiro. "Pois então mande a bala, seu Silvino. Tô esperando." O homem ficou branco, amarelo, roxo. O rifle caiu da mão dele. Os cangaceiros pularam em cima. "Você tá falando é com Lampião, seu frouxo. Teje preso." Lampião não matou ele. O castigo para quem tem língua grande é engolir as palavras. Deixou o homem amarrado, humilhado, para aprender a respeitar quem tem coragem de verdade. Mas a Varzinha guardava uma história mais triste naquela manhã. Lampião foi atrás de outro homem, um tal de José Espiridião. Esse aí tinha uma dívida de sangue. Tinha matado um amigo de Lampião na Serra Negra. E no cangaço, amigo, sangue se paga com sangue. Não tem tribunal de papel. O tribunal é o rifle. Cercaram a casa do Espiridião.
A mulher dele, Dona Rosa, viu o movimento e avisou. Zé, foge. É gente demais, é Lampião. São uns 20 homens. Mas o Espiridião era teimoso. Trancou tudo, pegou a arma e disse que não corria de homem nenhum. Começou o tiroteio. Era bala indo e bala vindo. A casa parecia uma peneira, mas o homem não se entregava. Lampião, vendo que aquilo ia demorar e a polícia estava perto, deu a ordem dura, aquela ordem que dói de contar, mas que na guerra acontece. Toquem fogo. Jogaram madeira, querosene e riscaram o fósforo. O fogo subiu, lambendo tudo. José Espiridião morreu lá dentro, sufocado pela fumaça, abraçado na arma dele. Quando o fogo baixou, os vizinhos e os cangaceiros entraram para ver. E foi aí que o silêncio pesou mais que chumbo. No meio da sala chamuscada, uma rede tinha ficado intacta, protegida por um milagre ou pela mão de Deus. E dentro da rede, um choro fininho. Era um bebê, o filho de Espiridião, de apenas 7 dias de vida. Dizem que quando Lampião viu aquilo, o homem estremeceu. Ele, que não tinha medo de onça nem de coronel, tirou o chapéu. O bebê tinha um ferimento pequeno no pezinho, uma bala perdida, mas estava vivo. Lampião olhou para os seus homens, o rosto sério, carregado de uma tristeza antiga. Se eu soubesse que tinha anjo aí dentro, a casa não tinha ardido, disse ele, a voz baixa. Minha guerra é com os homens que matam e traem, não com quem mal abriu o olho para o mundo. Ele mandou que cuidassem da criança, que entregassem para a avó ou para quem pudesse criar. Ali, naquele momento, o povo viu que Lampião era justiceiro, sim, mas não era monstro. Ele respeitava a inocência, coisa que muito soldado de farda não fazia. O dia 25 amanheceu com cheiro de queimado e tensão no ar. O Major Teófanes estava chegando com 300 homens, metralhadoras modernas e a certeza de que ia acabar com o cangaço. Lampião sabia que a briga ia ser feia. Ele olhou para a Serra Grande, aquele paredão de pedra, e começou a traçar o plano. Se a polícia tinha a força e as armas, Lampião tinha a caatinga e a inteligência. E o que aconteceu nessa serra, meu amigo, foi uma das maiores humilhações que a polícia já passou na história desse Brasil. Pois bem, meu parceiro de estrada, ajeite o chapéu que o sol já vai alto e a poeira vai subir. Até agora a gente viu a injustiça dos coronéis e a covardia da polícia com o pobre vaqueiro. Mas agora a gente vai ver o que acontece quando a inteligência do sertanejo enfrenta a arrogância da patente. Enquanto a cidade de Vila Bela tremia e o Major Teófanes juntava sua tropa de 300 homens, Lampião estava longe de estar preocupado. Pelo contrário, se você passasse perto da fazenda Tamboril na noite do dia 25, não ia ouvir choro nem ranger de dentes. Ia ouvir som de sanfona, pandeiro, ganzá e reco-reco. É isso mesmo que você ouviu. O homem mais procurado do Brasil estava dando uma festa. Lampião e seu bando pernoitaram na casa de João Serafim. E sabe quem era a atração da festa? O prisioneiro, o tal Pedro Paulo, o mineiro da Standard Oil. Virgulino descobriu que o homem sabia dedilhar um violão. "Traz a viola pro homem!" ordenou o capitão. E o mineiro, que já tinha percebido que estava mais seguro com os cangaceiros do que no meio do tiroteio da polícia, tocou, cantou e até dançou. E cachaça rodou. A carne de bode assou na brasa e a risada correu solta. Num momento de calmaria, Lampião chegou perto do mineiro, colocou a mão no ombro dele e falou olhando nos olhos. "Doutor Mineiro, toque sua viola sem medo. Eu sei que o dinheiro do resgate está difícil de chegar, porque coronel tem escorpião no bolso, mas eu lhe dou minha palavra de homem. Vindo o dinheiro ou não vindo, o senhor sai daqui livre. Minha briga não é com o senhor, é com quem acha que é dono do mundo." Isso, meu amigo, é honra, coisa que faltava lá no quartel do Major. Quando o galo cantou no dia 26 de novembro, a festa acabou e o trabalho começou. Lampião, que dormia com um olho fechado e outro aberto, sabia que o cerco estava se fechando.
Ele levantou o acampamento antes do sol raiar. O bando seguiu rápido. Passaram pela fazenda Saquinho, pela morada, e quando o dia clareou de verdade, eles estavam na fazenda Cachoeira, bem ao pé da imponente Serra Grande. A Serra Grande, meu amigo, não é brincadeira. É um paredão de pedra que se estende por mais de 2 léguas. Um gigante deitado no sertão, cheio de cavernas, fendas e precipícios. Para quem não conhece, é labirinto e morte. Para Lampião, era casa e fortaleza. Virgulino sabia que a Varzinha estava fervilhando de soldados. Eram 300 contra uns 100 cangaceiros. A matemática era ruim, mas a geografia era boa. "Vamos subir", ordenou Lampião. Mas eles não subiram por qualquer lugar. Lampião escolheu a trilha do Riacho da Sarna. Nome feio, né? Mas era o caminho da salvação. Na verdade, nem riacho era mais. Era uma garota, uma fenda profunda cavada na pedra pelas chuvas de 1000 anos. Um corredor estreito onde quem está em cima manda e quem está embaixo obedece. Antes de subir, Lampião passou na casa de Joaquim Cachoeira, um morador dali, e deixou o recado matreiro. "Joaquim, se a macacada da polícia perguntar, diga que nós fomos para o olho d'água da Serra Grande." Era mentira, claro. Lampião estava despistando. Ele deixou o irmão dele, o valente Antônio Ferreira, na retaguarda. A missão de Antônio era simples e perigosa: ficar na entrada da subida e recepcionar os convidados de farda. Enquanto isso, lá embaixo, na planura, chegava o grande exército do governo. Eram 8 horas da manhã quando o major Teofanes chegou de automóvel. Veja só a diferença. O cangaceiro anda a pé, no meio do espinho, sentindo a terra. O major vinha de carro, no conforto, achando que guerra se ganha com motor e gasolina. A tropa dele era uma mistura perigosa. Tinha os soldados do destacamento local e tinha as temidas volantes. A do tenente Zé Olinda, a do sargento Arlindo Rocha, a de Euclides Flor, com seus cabras de Nazaré, e a do violento cabo Manuel Neto. Ângelo Caboclo, o melhor rastreador da polícia, chamado de rastejador naquele tempo, foi até o pé da serra, cheirou o chão, olhou as pedras reviradas e voltou com a notícia. "Major, os bandidos entraram no Boqueirão. Estão subindo a serra por ali." O major Teofanes, estufando o peito cheio de medalhas, sorriu. Ele tinha 2 metralhadoras Hotchkiss, novinhas em folha, armas automáticas capazes de cuspir centenas de balas por minuto. Ele pensou: "Vou cercar esses ratos e acabar com a raça de Lampião hoje mesmo." "Vamos atacar pelo Boqueirão", ordenou o major. "Sigam o rastro deles." Mas os tenentes e cabos velhos de guerra, homens como Rigino e Manuel Neto, que conheciam o cheiro da morte, se entreolharam. Aquilo era loucura. Entrar num desfiladeiro estreito, com o inimigo em cima, era suicídio. O tenente Rigino, um negro forte e experiente que já tinha visto muita desgraça, cochichou com os outros: "Vocês são brancos, são novos, estão querendo promoção. Pois então que se lasquem. Eu sou negro. Já cheguei onde um preto pode chegar nessa polícia. Não vou me arriscar à toa." Lampião armou uma tocaia. A gente devia primeiro reconhecer o terreno. Manuel Neto, sempre venenoso, sussurrou para Arlindo Rocha: "O nego tá com medo." Arlindo Rocha, conhecido como Poderoso, tentou argumentar com o major: "Major, eu conheço esse lugar. Lampião tá subindo onde a serra é mais baixa. A vereda é ruim, cheia de pedra solta. A gente vai ficar exposto. É melhor a gente rodear pelo caldeirão dos bois e pegar eles do outro lado, na descida." Era o plano certo: cercar, esperar, cansar o inimigo. Mas o major Teofanes era um homem vaidoso. Ele não queria esperar. Ele queria a glória. E a glória, na cabeça dele, era marchar de frente. Além disso, alguém comentou que os soldados estavam com fome, que deviam comer antes de brigar. O major explodiu: "Comer o quê? Vamos comer bandido no café da manhã, marchar em frente, que escape quem Deus quiser." Foi a ordem da arrogância.
O cabo Manuel Neto, que apesar de tudo era obediente e talvez quisesse provar que era mais macho que todo mundo, arrancou na frente. "Sigam-me!" gritou ele. E lá foram eles, 300 homens entrando na boca do lobo. Arlindo Rocha, Domingos Escuros, Eolinda, todos subindo a trilha tortuosa do riacho seco, espremidos entre paredões de pedra. Lá no alto, sentado numa pedra como um rei em seu trono, Lampião ouviu o toque da corneta da polícia anunciando o ataque. Ele sorriu, ajeitou o fuzil e resmungou. "Vão tocando. Podem tocar. O baile quem comanda agora sou eu." A estratégia de Lampião era de gênio. Ele dividiu o bando. Antônio Ferreira, com 20 cabras, ficou lá embaixo, escondido nas pedras na entrada do boqueirão. Lampião subiu mais, ficando perto de um minadouro de água, ponto estratégico. Sabino Gomes pegou a esquerda, Jurema pegou a direita. Eles formaram um U, um corredor da morte. Lampião ainda teve tempo de chamar o prisioneiro da Standard Oil. "Seu mineiro, agora a panela vai ferver. O senhor fique aqui, atrás dessa pedra grande. Não levante a cabeça por nada nesse mundo. O senhor vai ver agora o que o governo chama de justiça e o que eu chamo de defesa. Vai ver o inferno na terra." Lá embaixo, na vastidão da caatinga, os pontinhos brancos dos soldados se aproximavam. Parecia gado indo para o matadouro. O rastejador, Ângelo Caboclo, aquele que achou o rastro, parou de repente. Ele olhou para cima, viu o paredão silencioso, sentiu um arrepio na espinha que não era de frio. Ele virou para o companheiro do lado e disse com a voz profética de quem sente a morte chegando: "Hoje eu vou morrer." Ele sabia. Lampião não deixaria um rastro tão fácil se não quisesse ser seguido. O relógio marcava 9 horas da manhã. O sol já queimava a pele. O silêncio na serra era absoluto. Até as cigarras tinham calado o bico. De repente, o grito de um aboio rompeu o ar, vindo lá de cima das pedras na voz de Antônio Ferreira. "Ei, boi! Vem, boi!" Era o sinal. Não era gado que eles estavam chamando. Era a polícia. E então, meu amigo, o céu desabou em chumbo. É agora que a onça esturra, meu companheiro. Segura o coração, porque o que aconteceu naquele dia 26 de novembro na Serra Grande foi o verdadeiro inferno na terra. O grito de "Ei, boi!" de Antônio Ferreira ainda ecoava nas pedras quando o primeiro disparo rasgou o silêncio. Não foi um tiro qualquer. Foi a senha para o apocalipse. De repente, as pedras que pareciam mortas cuspiram fogo. De cima para baixo, das fendas, das tocas, de trás dos chique-chiques, chovia chumbo quente sobre a tropa amontoada no leito seco do riacho. Foi um massacre. A estratégia de Lampião era perfeita. Ele transformou o boqueirão numa panela de pressão e trancou a tampa. Os soldados, lá embaixo, não tinham onde se esconder. As árvores do riacho eram finas, as pedras eram poucas. Eles giravam feito baratas tontas, atirando para cima, para o nada, contra um inimigo invisível. E aí começou a guerra dos nervos. Porque cangaceiro não só atira, cangaceiro zomba. Enquanto recarregavam os fuzis, os cabras de Lampião gritavam, xingavam, faziam algazarra. "Cadê a valentia macacada? Sobe aqui para buscar a gente. Traz o major pra gente furar ele todinho." Eles latiam feito cachorro, zurravam feito jumento, imitavam galo cantando. Era uma barulheira doida, misturada com o estampido seco dos rifles papo amarelo e o tatatata das metralhadoras Hotkeys da polícia, que cuspiam bala à toa, só furando pedra sem acertar ninguém. O primeiro a cair, como se fosse profecia cumprida, foi o rastejador Ângelo Caboclo. O homem que disse "Hoje eu vou morrer" não errou. Uma bala certeira, disparada por mão firme lá do alto, pegou bem no meio da testa dele. Ele tombou sem vida, sendo arrastado pelos companheiros para trás de um lajedo, onde foi sangrado ali mesmo, no meio da poeira e do sangue. A morte de Ângelo foi o sinal de que a sorte tinha abandonado a polícia. Luiz Torres, Severino da Silva, Pedro Aureliano, os nomes iam virando corpos estendidos no chão.
Ao todo, 10 soldados perderam a vida ali, sem nem ver a cara de quem os matou. E os comandantes? Ah, meu amigo, a soberba caiu do cavalo. O cabo Manuel Neto, aquele mesmo que bateu no vaqueiro e roubou o dinheiro do resgate, estava na linha de frente, tentando mostrar serviço. Mas a justiça do cangaço é rápida. Ele tomou não 1, nem 2, mas 5 tiros. As balas quebraram as 2 pernas dele. O valentão caiu urrando de dor, se arrastando na terra quente, vendo o sangue misturar com a poeira. Ficou ali, aleijado no meio do combate, dependendo da caridade dos outros para não morrer. E o tenente Arlindo Rocha, o poderoso, uma bala atravessou o rosto dele, quebrando o maxilar direito. O homem ficou mudo na hora, o queixo pendurado, a boca cheia de sangue. Mais tarde, ele ia ter que ir para o Recife botar fio de prata para segurar o osso, ganhando o apelido de queixo de prata, ou queixo quebrado, como Lampião gostava de zombar. Enquanto seus homens eram estraçalhados, onde estava o grande estrategista, o glorioso Major Teofanes? Estava lá atrás, bem longe do tiro. Depois que a tropa entrou na Arapuca, o major voltou para onde tinha deixado o automóvel. Com a frieza de quem não tem sangue nas veias, ele mandou o motorista voltar para a Vila Bela. Vá, disse ele. Tenho telegramas para passar. Tenho coisas a resolver no quartel. Não vou ficar aqui perdendo tempo com esses diabos. Você acredita nisso? Enquanto seus soldados morriam e seus tenentes eram mutilados, o comandante voltava para o escritório para mexer com papelada. Ele achava que com 300 homens e metralhadoras, a vitória era certa. Foi a maior prova de arrogância que o sertão já viu. Lá em cima, Lampião regia a orquestra. Ele via o desespero da polícia e sabia que a vitória era dele. E o prisioneiro? O mineiro da Standard Oil. O homem estava encolhido atrás de uma pedra, tremendo mais que vara verde, vendo o céu riscado de bala. Lampião, no meio do tiroteio, ainda teve tempo de gritar para ele: "Fique baixo, seu mineiro, não levante a cabeça que bala não tem olho. Hoje o senhor vai ter história para contar para os seus patrões americanos." A batalha durou o dia todo. Começou às 9 da manhã e só foi esfriar quando o sol se escondeu atrás da serra. O tenente Rigino, aquele que tinha avisado que ia dar errado, foi o único oficial que se salvou inteiro. Ele, negro, bravo e sensato, segurou as pontas. Perseverou na luta até escurecer, impedindo que os cangaceiros descessem para acabar de matar os feridos. Foi ele quem organizou a retirada vergonhosa, carregando os corpos e os gemidos dos companheiros morro abaixo. Do lado de Lampião, nenhum arranhão. Você ouviu direito, 0 baixas, nem um tiro de raspão. Parecia que tinham o corpo fechado. Mas não era mandinga, era posição. Eles atiravam protegidos pelas rochas, enquanto a polícia estava num campo de tiro aberto. Foi um massacre unilateral. 10 soldados mortos, 14 feridos graves, sem contar os leves, e uma humilhação que entraria para a história. Quando a noite caiu, a Serra Grande ficou em silêncio. Mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio da morte lá embaixo e o silêncio da vitória tática lá em cima. O Major Teofanes estava no quartel em Vila Bela tomando seu café quando um caminhão chegou trazendo a bagaceira. Soldados feridos, gemendo, sangue pingando da carroceria. Ele pegou o carro e foi até o local acompanhado de juiz e promotor fazer cena. Quando chegou lá, um soldado sujo, sem arma, com o uniforme rasgado e o olho arregalado de pavor, correu na direção do major e gritou a verdade que ninguém queria ouvir. "Major, Lampião acabou com a polícia de Pernambuco." O major, arrogante até o fim, nem olhou para o soldado. Foi falar com o tenente Rigino. "Perdi muita gente, Rigino." O tenente, exausto, sujo de pólvora e sangue, respondeu: "Acho que uns 40, major. Entre mortos, feridos e os que fugiram de medo." O major levantou os braços, fingindo surpresa. "Que desgraça! Enterrem os mortos." "Não dá, major", disse Higino. "Os corpos ficaram no mato, tá escuro.
Se a gente voltar lá agora, Lampião termina o serviço, só amanhã. E assim, naquela noite escura de 26 de novembro, enquanto a polícia lambia as feridas e contava os mortos, lá no alto da serra, fogueiras foram acesas. Não para queimar casas, mas para assar carne. Lampião, o rei do cangaço, tinha vencido o exército do governo sem perder um único homem. E o prisioneiro? O que seria dele agora que a polícia tinha falhado miseravelmente em resgatá-lo? Lampião mataria o homem de raiva? Ah, meu amigo. Lampião era muitas coisas, mas não era homem de descontar raiva em quem não deve. O que aconteceu no dia seguinte foi a prova final de quem tinha honra e de quem não tinha naquela terra esquecida por Deus. Pois bem, meu amigo, a poeira da batalha baixou e a noite cobriu a Serra Grande com seu manto estrelado. Enquanto em Vila Bela, o hospital parecia um açougue e o quartel um velório, lá no alto, onde as águias fazem ninho, o clima era de festa de padroeiro. Os cangaceiros comemoravam. E tinham motivo. Enfrentaram 300 homens do governo, armados até os dentes com metralhadoras importadas, e botaram todos para correr sem perder um único companheiro. Foi uma vitória tática, uma aula de guerra que nenhum general de academia saberia dar. As fogueiras estalavam, assando carne de bode e tatu. A cachaça corria de mão em mão. A sanfona chorava forró e o chachado batia forte no chão de pedra. Ali, no meio daquela alegria selvagem, nasciam lendas. 6 novatos tinham passado pelo batismo de fogo naquele dia. 5 eram baianos, cabras valentes, os irmãos Antônio e Cirilo, conhecidos como Engrácia, Antônio de Inácia, Zé Baiano, que viria a ser um dos mais temidos do bando, e Sabonete. Mas o sexto nome você conhece. Era um alagoano de olhos claros, ágil como um gato e letal como uma cascavel. Seu nome era Cristino Gomes da Silva Cleto, mas a partir daquele dia, o sertão inteiro tremeria ao ouvir seu apelido, Corisco, o Diabo Loiro. Enquanto os cabras dançavam, Lampião se aproximou de Pedro Paulo, o mineiro da Standard Oil. O homem estava sentado num canto, ainda meio atordoado com o tiroteio que tinha visto. Ele pensava, o dinheiro não chegou, o coronel roubou, a polícia atrapalhou, Lampião vai me matar. Mas Virgulino Ferreira não era homem de traição. Ele sentou ao lado do refém, tirou o chapéu e falou com a calma de um velho amigo. Seu mineiro, a festa é boa, mas o senhor deve estar com saudade de casa. Capitão, gaguejou o inspetor, o dinheiro não veio. Eu sei que o acordo era... Lampião levantou a mão interrompendo. O acordo foi feito com homens sem honra, doutor. O coronel Cornélio e a polícia dele são gente que não cumpre o que fala. Mas eu cumpro. Eu disse que o senhor estava sob minha proteção e que sairia daqui vivo. E vai sair. O queixo do mineiro caiu. Lampião estava liberando ele de graça. Pode ir, moço. O senhor está livre. Não preciso do dinheiro sujo deles para viver. O que eu tomei deles hoje, a dignidade, a coragem e a fama, vale muito mais que 20 contos de réis. Mas antes de deixar o homem partir, Lampião, com aquele sorriso enigmático de quem está sempre um passo à frente, fez um pedido. Mas eu quero que o senhor me faça um favor, seu mineiro. Já que o senhor vai para o Recife, leve uma carta minha. Lampião chamou um cangaceiro que sabia escrever bonito e ditou uma das cartas mais audaciosas da história do Brasil. Datada de 27 de novembro de 1926, a carta era endereçada nada menos que ao Dr. Júlio de Melo, o governador interino de Pernambuco. Sabe o que dizia a carta? Preste atenção na ousadia. Lampião propunha a divisão do estado de Pernambuco. Ele escreveu, com todas as letras, que o estado era grande demais para um governo tão incompetente. Então, ele sugeria o seguinte: o governador ficava com a parte leste, o litoral, as praias e a capital, onde a vida era mansa. E o resto? O sertão, a caatinga, o oeste bravo e seco? Essa parte fica comigo, dizia Lampião. Eu governo o sertão.
porque aqui a polícia de vocês não se cria. Era uma chacota? Claro que era. Mas no fundo, tinha uma verdade dolorosa. Naquele momento, quem mandava de fato nas veredas, quem decidia quem vivia e quem morria, quem protegia o pobre da tirania do coronel e quem punia o delator, não era o palácio do governo, era o capitão Virgulino. A imprensa já o chamava de governador dos sertões, e ele vestiu a carapuça com orgulho. Pedro Paulo, o mineiro, pegou a carta como se fosse uma bomba relógio. Agradeceu pela vida, montou num cavalo arranjado e desceu a serra, levando consigo a história de que, no meio do inferno, encontrou um diabo que tinha palavra. Enquanto isso, lá embaixo, em Vila Bela, o major Teofanes tentava limpar a sujeira. A derrota foi tão feia que ele precisava de culpados. E adivinhe quem pagou o pato? Não foi ele com sua estratégia suicida. Foram os soldados rasos. O major mandou fazer uma lista de todos que fugiram durante o tiroteio. Todos foram expulsos da polícia por desonra. Justo ele, que tinha ficado na retaguarda passando o telegrama. Manoel Neto, o cabo brutal que roubou o dinheiro do resgate, ficou com as pernas tortas para o resto da vida. Andava desengonçado, mas o ódio o manteve de pé. Foi promovido a sargento por bravura ou por pena e continuou caçando Lampião até o fim, movido pelo rancor daquela surra na Serra Grande. Arlindo Rocha, o queixo de prata, virou tenente. A cicatriz no rosto era a lembrança eterna de que não se brinca com Lampião. Mas a verdade, meu amigo, é que naquele novembro de 1926, o povo do sertão viu quem era quem. Viu a polícia bater em vaqueiro inocente e roubar dinheiro de resgate. Viu o coronel rico negar ajuda a companheiro de classe. Viu o oficial do exército mandar soldado para a morte enquanto ficava no bem bom. E viu Lampião. Viu o cangaceiro proteger criança no meio do fogo. Viu o bandido tratar prisioneiro com respeito e soltá-lo sem cobrar tostão, só pela palavra empenhada. Viu a inteligência vencer a força bruta. Lampião não era santo, longe disso. Suas mãos tinham sangue. Mas num mundo de injustiças tão grandes, onde a lei só servia para bater no fraco, ele se tornou o fiel da balança. Ele era o mal necessário, o remédio amargo para a doença da corrupção. E assim termina o caos da Batalha da Serra Grande. Lampião seguiu seu destino, invencível, dono das caatingas, levando sua justiça na ponta do fuzil e deixando para trás uma lenda que nem o tempo, nem a morte conseguiram apagar. Fim da história. Meu amigo, minha amiga, se essa história fez seu sangue correr mais rápido, se você sentiu o cheiro da pólvora e a poeira do sertão, então você é dos nossos. Essa foi apenas uma das 1000 batalhas do rei do cangaço. Agora eu lhe pergunto, quantas histórias como essa foram esquecidas ou contadas erradas pelos livros dos vencedores? Para não perder nenhum detalhe da verdadeira história do Nordeste, faça agora o que Lampião faria. Tome uma atitude. Vá aí embaixo, clique no botão de inscrever-se no canal Lampião, o dono do sertão. Deixe seu like se você acha que Lampião agiu certo em soltar o prisioneiro. E comente aí, se você fosse o mineiro, teria tido coragem de entregar a carta debochada para o governador? Obrigado pela companhia nessa estrada. O sertão é grande e a nossa prosa continua no próximo vídeo. Dá uma olhada no vídeo que escolhi para você. Fique com Deus e com a proteção do Padim Cisso.